Capítulo 9. A vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra e circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos grandes filósofos gregos que o introduziram em seus sistemas. Depois, durante séculos, foi perdido de vista pelos pensadores que não pertenciam às fileiras herméticas. No século XIX, porém, a ciência física redescobriu a verdade e as descobertas científicas do século XX acrescentaram provas adicionais da exatidão e verdade desta doutrina hermética secular. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e de modo das vibrações. E não apenas isso, mas também que, em si mesmo, o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade em movimento rápido que praticamente pode ser considerado como um estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda giratória, parece estar parado. Os ensinamentos preconizam que o efeito, o espírito, está num lado do polo de vibração, sendo que o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia nada mais é que um modo de movimento vibratório, e alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas, para os quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações na matéria e na energia. Em primeiro lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em algum grau, as vibrações procedentes da temperatura ou do calor, seja um objeto quente ou frio, não sendo essas condições nada além de graus diferentes da mesma coisa. Ele manifesta certas vibrações de calor e, nesse sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular desde o crepúsculo até os sóis. Os planetas giram em torno dos sóis e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movimentam-se ao redor de grandes pontos centrais e acredita-se que estes se movam ao redor de outros ainda maiores e assim por diante. Ad infinitum. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham no estado de constante vibração e movimento, umas ao redor das outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos que, da mesma maneira, encontram-se em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de crepúsculos, muitas vezes chamados de elétrons, íons e etc., que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado e um modo de vibração muito rápidos. Portanto, vemos que todas as formas de matéria manifestam a vibração, de acordo com o princípio hermético da vibração. E o mesmo acontece com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade
são simplesmente formas de movimento vibratório, conectadas de algum modo com o éter e provavelmente dele emanadas. Até o momento, a ciência não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração anatômica, nem a gravitação, o maior desses três mistérios, que é o princípio da atração, pelo qual cada partícula ou massa de matéria ligam-se estreitamente a cada outra partícula ou massa. Essas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência, embora os escritores inclinem-se a crer que elas também sejam manifestações da mesma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas conheciam e ensinaram em tempos que já se perdem ao longe. O éter universal, que é postulado pela ciência sem que sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como uma manifestação superior daquilo que se chama erroneamente de matéria, isto é, matéria num grau superior de vibração, e é chamada por eles de a substância etérea. Os hermetistas preconizam que essa substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e que impregna o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo e etc. Os ensinamentos preconizam que a substância etérea é um elo entre as formas de energia vibratórias conhecidas, por um lado como matéria e por outro lado como energia ou força, e também que, em termos de grau e modo, ela manifesta um grau de vibração inteiramente próprio. Para mostrar os efeitos das escalas crescentes de vibração, os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro, movendo-se rapidamente. A ilustração pressupõe uma roda, peão ou cilindro rotativo girando em uma baixa velocidade. Para facilitar a exposição do que virá a seguir, chamamos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento nos chega aos ouvidos. A velocidade é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode distinguir-se a nota imediatamente superior. Assim, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento. Finalmente, quando a rotação tiver atingido certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório, e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então, começa a percepção dos graus ascendentes de calor, e depois de algum tempo, o olho tem um vislumbre de que o objeto começou a adquirir uma cor avermelhada, opaca e sem brilho. À medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho. Depois, com velocidade maior ainda, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo. Em seguida, esse alaranjado torna-se amarelo e então, sucessivamente, seguem-se os tons de verde, azul, azul-violeta e, finalmente, violeta, à medida que a velocidade se torna ainda maior. Finalmente, o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano.
Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório, os que se usam para fotografar, e outros raios sutis de luz. É quando começa a se manifestar os raios especificamente conhecidos como raio-x e etc. Quando a constituição do objeto começa a se modificar. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem e podem-se dizer que o objeto é composto de substância etérea. A ciência não ousa levar ainda mais longe a ilustração, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto remontaria aos sucessivos estados e manifestaria, por sua vez, os diversos estágios mentais.